difícil reversão. Porque o Estado do Rio de Janeiro não entendeu ainda que a questão central do Rio de Janeiro não posso falar agora que estou numa reunião. A questão central do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento dele, é a questão do petróleo. A Petrobras, desde que foi criada, tem sua sede aqui. E isso sempre despertou ciúmes de outras unidades da federação. Já tentaram levar a sede da Petrobras para Brasília. Agora, com a extensão do campo fértil em petróleo para o litoral paulista, o doutor Geraldo Alckmin lá está fazendo uma pressão danada, e a bancada de deputados federais é muito maior do que o Rio de Janeiro. E quando se fala em esvaziar a Petrobras, como estão fazendo rapidamente, o que está sendo esvaziado é o Estado do Rio de Janeiro. Quem vai ganhar território é o Estado de São Paulo, que já comanda aí, eu sei lá quantos % da economia do Brasil. Eu falo isso porque, originariamente, nasci lá naquele estado, no interior, depois cresci no Paraná e fui adotado pelo Rio de Janeiro a partir de 1980. Então, essa geopolítica de falência do Rio de Janeiro, é uma disputa. E parece que o Rio de Janeiro não acordou, fica endossando essa história de enfraquecer a Petrobras, que sempre foi a mola mestra de fortalecer esse estado. Então, acho que o prefeito Marcelo Crivella, hoje, no cenário político, nós não temos presidente, porque o Pitaí não é presidente, ninguém votou nele. O governador do estado era vice do governador que está preso, então uma situação política muito fragilizada. Então, quem tem legitimidade de voto hoje para falar, exercer o poder de voz ativa, falar alto em defesa dessa região toda, é o prefeito Crivella. Mas, infelizmente, eu não tenho notado ele usar esse poder que os cariocas deram para ele, com uma votação expressiva, de falar em voz alta e defender a economia da cidade do Rio de Janeiro. Que quando ele defender a economia da cidade do Rio de Janeiro, que na região metropolitana aqui, todos os grandes municípios são pobres. Duque de Caxias, apesar de ter uma refinaria lá, é pobre, porque sempre foi roubado, espoliado. São Gonçalo sempre foi uma cidade de dormitório. Niterói, desde que perdeu a capital do estado para cá, se enfraqueceu bastante. Os estaleiros fechados enfraqueceu mais ainda. Então, quem tem voz ativa para chegar lá no Palácio do Planalto, naqueles corredores bolorentos, e gritar em favor da nossa região e, por consequência do estado, é o prefeito Crivella. E eu noto ele muito silencioso. Então, a primeira questão é: se nós não resolvermos a questão da segurança na região metropolitana, aí não é só o município, mas na região metropolitana, não vai ter investimento aqui, os empresários estão indo embora. Os turistas têm medo de vir para cá, adoram o Rio de Janeiro. Sempre, como eu disse, tem parente no estado de São Paulo, tem parente no estado de Paraná, tem parente em Minas. Mas, Abílio, nós não vamos lá te visitar não, lá dá medo de ouvir falar. A Rede Globo faz uma propaganda muito mais negativa do que é a realidade. São Paulo, eu acho que é até mais violento do que o Rio de Janeiro em termos de mortes. Não sei se vocês sabem disso. Tem outras capitais do Brasil que, em termos de mortes efetivas, mata-se mais gente proporcional à população do que o Rio de Janeiro. Mas a dona Rede Globo, acompanhada pelas outras, só fica enfatizando que o Rio de Janeiro é o inferno da violência. Bom, em resumo, aí o prefeito tem que entrar na questão do combate à violência, senão não tem como resgatar a cidade. Se não tiver segurança para retomar um sentimento de paz, de convivência, não tem como as pessoas irem para cá para fazer turismo. Vem roqueiro por Rock in Rio, porque roqueiro vai em qualquer lugar que o ídolo dele vai, mesmo que for para ficar lá debaixo de chuva, pegando pneumonia, eles vão. Não dá para dizer que porque encheu o Rock in Rio lá, que o Rio de Janeiro está bombando, para o turismo não está, porque as famílias não têm para cá, passar o seu veraneio aqui. Então tem que mudar esse cenário. Se não mudar esse cenário, e para mudar o cenário na questão dos investimentos industriais, é o setor petróleo. E quem vai investir aqui, terminar o Comperj, por exemplo, para terminar o Comperj, as pessoas que estão trabalhando no Comperj, por ser empregos qualificados, não durante a construção, mas depois que começar a operar, é gente que mora aqui no município. Vai lá trabalhar lá e vai gastar o salário no município do Rio de Janeiro. É uma realidade. Então,
prefeito do Rio de Janeiro devia botar a voz ativa para terminar o Comperj. Está 90% pronto e está lá parado. Por quê? Porque a visão de quem está no poder no governo central é destruir a Petrobras. A rede de gasoduto da região sudeste, indo para Brookfield, multinacional lá que comanda os gasodutos todos da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Ela, por 5 anos, pelo contrato feito, vai empregar o pessoal da Transpetro. Daqui a 5 anos ela vai trazer quem ela já opera lá, com mão de obra sem ser o empregado da Transpetro. Vai ser mais miséria pelo futuro. Então, na questão macro, o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, precisa impor a sua voz ativa na defesa de condições de segurança, de sensação de paz para a cidade. E exigir isso, porque o Carioca deu o voto para ele, falar pela gente. Ele é o nosso porta-voz lá no que eles, como eu disse, palácios bolorentos do Palácio do Jaburu, corredores bolorentos. Agora, ficando aqui mais na questão local. Eu fico apavorado quando escuto o Índio da Costa falar em rever a legislação. A legislação do Rio de Janeiro não é ruim, é uma legislação boa. O empresário ético, honesto da construção civil não tem dificuldade de licenciar novas construções se ele seguir a legislação, apresentar os pré-requisitos. Quando a licença demora para sair, inclusive na área ambiental, Justino, é porque o cara quer descumprir a legislação, quer agredir o meio ambiente. E o Rio de Janeiro é uma cidade que quer cartão postal pelas suas praias e pelo seu verde. Então, não tem que enfraquecer a legislação. Ao contrário, a gente tem que robustecer a legislação para defender o patrimônio do Rio de Janeiro, que é o verde, as áreas que ainda têm manchas verdes, como lá em Realengo, você vai no Google, você vê 2 manchas verdes. Aí vai botar 18 prédios em cima de uma daquelas manchas verdes. Por que não pega e não constrói os prédios nas áreas que já estão construídas com um pavimento só, reúne lá? Por que tem que tirar a mancha verde? 2 manchas verdes em Realengo inteiro. Olha no Google. Aí vai ser em cima daquela mancha verde que vai botar os prédios. Igual lá na área de Deodoro. Tem a mancha verde da floresta de Camboatá, o último remanescente de Mata Atlântica, de áreas planas, praticamente totalmente regenerado. Por que o autódromo tem que ir lá em cima da floresta? Última floresta de áreas planas, por que tem que ir lá? Então, essa história de que tem que flexibilizar a legislação para incentivar o desenvolvimentismo é uma visão, na minha avaliação, deturpada, uma visão gananciosa, uma visão destrutiva do patrimônio ambiental da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando o Itapaça fala que está certo que tem que melhorar a redação, porque realmente tem uma proliferação de legislação dizendo a mesma coisa, mas não diminuir as exigências para os empresários poderem fazer suas construções, instalar os seus processos industriais, os seus processos produtivos. Precisa disso para gerar emprego e renda? Precisa. Mas não pode ser o meio ambiente que continua sendo assassinado para poder incentivar o empresário, entendeu? Ele não quer comprar um terreno que é edificante, porque é mais caro, 1 metro quadrado de um terreno edificante, ele quer comprar aquele que não tem valor comercial, para isso que muda a lei, depois que ele compra, para incorporar uma supervalorização do imóvel que não tinha valor e passa a ter, como o caso da floresta, como o caso da fábrica lá de pólvora, fábrica de pólvora, fábrica de cartucho. Bom, então essa questão de flexibilizar a legislação para facilitar o desenvolvimentismo é uma falácia para aumentar a concentração de renda. Outra questão que é apavorante no Rio de Janeiro é a questão da mobilidade urbana. Não dá para o ser humano passar 3 meses por ano dentro de uma condução. E quem mora lá em Santa Cruz, Campo Grande, como você disse, vem trabalhar no centro, ele gasta 2 horas para vir, 2 horas para voltar. São 4 horas no dia, quando o trânsito está bom. 4 horas num dia de 24 horas é 1/6. 1/6 do ano são 2 meses. O trabalhador fica 2 meses do ano dentro de um ônibus, dentro de um trem, em condições precárias, com as mulheres sendo esfregadas. Não dá. Não tem como. Tem que mudar isso. Agora, com toda sinceridade, não é botar mais ônibus que vai resolver o problema de transporte urbano, né? Tem que
pegar esses corredores de ônibus todos, a médio e longo prazo, transformar em transporte sobre trilho. Eu, no Consemar, fui uma voz, com vários outros aqui, dizendo que pegar e fazer desapropriação para fazer corredor de ônibus é um crime contra o futuro. O ônibus, quando a cidade engarrafa, agora a gente está, de certa forma, com o trânsito maneirado. Por quê? Porque tem uma crise, ninguém tem dinheiro para botar combustível no carro, então tem que pôr o carro circulando. A hora que sair da crise, que as pessoas voltarem a botar combustível no carro e voltar a circular de carro, congela o trânsito, congela o corredor de ônibus. Por isso tem que ser transporte sobre trilho, com isolamento do começo ao fim, e transportar muito mais passageiros. Na época que se fez os estudos, Justino, ficou demonstrado que para você transportar o que um trem transporta, você tinha que fazer uma fila de ônibus, que era incompatível. Não tem como. Os ônibus não têm capacidade de ser transporte de massa num centro metropolitano de dezenas de milhões de seres humanos. Não tem como, né? E essa questão da descentralização dos polos geradores de emprego e renda, ela vai acontecer numa velocidade muito mais baixa do que a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque quando você estava falando, eu estava pensando, já tem fórum lá na Zona Oeste, mas será que as várias fazendárias vão aceitar mudar para a Zona Oeste, para gerar polo lá, concentrar, poder judiciário, descentralizar, fortalecer a subprefeitura? Esse prédio aqui, eles acham que é longe, tem que andar para ir lá, querem mudar, você conserva daqui para lá, porque dado que até ali já é longe, imagina andar quilômetros, numa cidade que ninguém vai andar de metrô e trem, aí tem um carro, o carro vai agora passar a usar helicóptero, vai deslocar secretário para lá e para cá. Bom, vamos.